Vamos lá, gente. Retornando aqui. Agora vai dar certo. Olá, tia. Novamente. Novamente. Essas coisas acontecem, né? Tia, Oi. eu vou logo avisar porque ontem não deu tempo de eu avisar. Todo 9h50 eu vou ter que me retirar da sala porque meu tio faz home office. Aí ele fica no mesmo roteador que eu e trava muito a internet. Tá, ok. 9h50? Aí, ou ele usa bom ou eu uso bom. É. Ah, tá certo, Vinícius. Vamos lá, gente, começar. Agora deu certo. A gente estava em lipídios, não é isso? Todos estão visualizando? Sim. Pá. Certo. Então, os lipídios, gente, eles são fontes de energia, também são nutrientes energéticos. Além da função energética, também tem função estrutural. Os lipídios são conhecidos popularmente como gorduras, baixa solubilidade em água. Exemplo, óleos e gorduras, que são chamados triglicerídeos. Nos animais, inclusive no homem, as gorduras, elas atuam. Gabriel Henrique está chegando aqui. Elas atuam como reserva de energia, isolante térmico e proteção de órgãos internos. Certo? Gabriel Henrique está chegando. Então, além disso, nós temos outros exemplos de lipídios. O colesterol, por exemplo, que a gente pensa que somente é ruim, que vai entupir as artérias e veias do corpo, vai causar algum problema. Mas os colesteróis, o colesterol, eles são lipídios importantíssimos no nosso corpo. Eles participam da formação dos hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos, certo? Eles são base da formação dos nossos hormônios masculino e feminino. O masculino, que a gente já estudou, a testosterona, e o feminino, estrógeno e progesterona. Então, daí a importância da gente consumir esses tipos de alimentos, não em excesso, porque os nossos hormônios precisam do colesterol nas suas moléculas, certo? As ceras também são exemplos de lipídios que estão presentes em plantas e animais. Também temos os fosfolipídios, que eu falei para vocês, os lipídios, as gorduras também têm função estrutural. Eles estão presentes na membrana das nossas células, certo? São lipídios importantes para a composição da membrana das nossas células. Certo? Então, e por falar em colesterol, você sabe o que significa os termos colesterol bom e colesterol ruim? Porque a gente pensa, quando a gente ouve essa palavra, a gente só pensa em coisa ruim, né? Mas o colesterol, como a gente está vendo aqui, ele é importante na participação dos nossos hormônios. A Marivaldo está chegando. Gente, quem está chegando agora, nós continuamos a nossa aula com os lipídios, ok? Pedro Lucas está chegando agora. Gente, e aí? Alguém tem alguma ideia? Colesterol bom e ruim? Vamos lá. Gente, o colesterol bom... Oi. Eu não sei muito, mas o colesterol bom é o HDL, porque ele retira o excesso de gordura e transporta ao fígado. Já o LDL transporta a gordura sem seu excesso para o fígado. Um retira o excesso e o outro coloca. Acumula. É. Certo. O colesterol ruim é o LDL,
certo? O LDL vem de lipoproteína. O colesterol, ele é associado a uma proteína, por isso lipoproteína. Esse colesterol ruim, o LDL, ele é perigoso por isso, porque ele acumula, é perigoso, pois ele vai levar ao acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, tornando estreitas e endurecidas, certo? E o HDL, qual é a função dele, como o Vinícius ainda há pouco comentou? É uma lipoproteína que tem a função de retirar esse colesterol do corpo e levá-lo para o fígado. Por que para o fígado? Porque lá que vai acontecer a digestão das proteínas, certo? Ou das gorduras. O nosso fígado que tem a função de ajudar na digestão das gorduras. Então, o colesterol bom, ele funciona como se fosse um garizinho do nosso corpo. Ele vai retirando aquele colesterol ruim, ele vai fazendo uma limpeza, né, um agente de limpeza do nosso corpo de gordura ruim. Ele vai retirando aquela gordura ruim e encaminhando para o fígado. Lá no fígado, essa gordura ruim, ela vai ser metabolizada, ela vai ser digerida e eliminada pelo corpo, certo? Então, o HDL, ele tem essa função específica. Por isso que a taxa dele tem que estar boa, né, no corpo, e a taxa do ruim tem que estar baixa, para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso organismo. Se a taxa do colesterol ruim, que é o LDL, estiver alta, a gente pode ter problemas de acúmulo de placas de gordura nas paredes das nossas artérias. E isso causa uma doença chamada arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias. Então, essas artérias se tornam endurecidas, levando a um impedimento do fluxo sanguíneo, certo? Levando ao aumento da pressão arterial, levando a pessoa a ter uma predisposição a ter um AVC, se for nas artérias das carótidas que levam sangue para o cérebro. Então, é muito perigoso, certo? Por isso que a gente tem que estar fazendo de vez em quando esses exames laboratoriais de sangue, lipidograma, que a gente chama, né, o nome desse exame, que é para saber as taxas de colesterol no nosso sangue, como é que tá, se tem mais colesterol ruim, se tem menos colesterol bom, e fazer uma dieta específica relacionada a isso. Todos nós precisamos fazer. Não é porque eu sou jovem, eu não posso fazer, eu não quero fazer, porque minhas taxas estão, aparentemente, eu não estou sentindo nada, tá tudo bem. Não, a gente precisa fazer. Ter um momento no ano, né, para fazer um check-up, para saber os níveis de glicemia, de colesterol, porque hoje, com essa alimentação que nós temos, a correria do dia a dia, a gente não tem uma alimentação balanceada e isso pode levar ao aumento dessas taxas no nosso sangue e levar a um mau funcionamento do nosso organismo, tá bom? Deu para entender, galera? Então, vamos avançar. Gente, os lipídios, eles também são divididos em gorduras saturadas e gorduras insaturadas. As gorduras saturadas, elas são de origem animal, certo? Elas, na temperatura ambiente, permanecem sólidas. Essa gordura saturada de origem animal, quem são? Bacon, as gorduras que estão presentes em linguiça, em carnes, derivados do leite também, que passam por um processo de hidrogenação, vai ser rico em gordura saturada, tudo isso. Vocês estão vendo aí, porque eu não consegui colocar a imagem, não sei o que aconteceu no meu computador, que ele não está copiando a imagem. Aí no livro de vocês tem a imagem aí dos alimentos fontes de gordura saturada e também embaixo nós temos as fontes de gordura insaturada. As gorduras insaturadas são de origem vegetal, permanecem no estado líquido na temperatura ambiente. Aqui nós temos o abacate, as castanhas como nozes, castanha chilena, amêndoa chilena, temos o azeite. O peixe aqui está representando o ômega 3 e o ômega 6, que está presente nos óleos de peixe, né? A gente até falou sobre isso.
Então, esses são as fontes de gorduras insaturadas. Gente, também tem outro detalhe em relação a consumo dessas gorduras saturadas e insaturadas. Por exemplo, a margarina e a manteiga. A manteiga é aquela de latinha, ela é de origem animal, porque ela vem do leite, né? O leite é de origem animal. Ela hoje em dia, né, os nutricionistas, os especialistas, eles estão recomendando que as pessoas utilizem essa manteiga, né, ao invés de usar a margarina, porque a margarina, ela é de origem vegetal, de óleos vegetais, porém passa por um processo químico chamado hidrogenação, e esse processo de hidrogenação, ele pode ser prejudicial à nossa saúde quando a gente come em excesso, né, ingere em excesso essa margarina, porque ela é rica ela vai ser de gordura insaturada, né, de origem vegetal, mas passa por um processo químico de hidrogenação. Então, a gente pode ter, ao longo do tempo, algum problema de saúde, principalmente colesterol ruim, acúmulo de colesterol ruim, por conta dessa alimentação, essa ingestão desses gorduras trans, que a gente chama, que são gorduras que passam por um processo de transformação. Então, as margarinas, elas são ricas em gordura trans. A gordura trans, ela é uma gordura que passa por transformação. Por exemplo, era uma gordura insaturada que passou pela hidrogenação, agora não é mais insaturada, ela já é uma gordura trans. Daí, o perigo de usar as margarinas. Hoje, os especialistas preferem que a gente use a manteiga, que é de origem animal, que ela causa menos prejuízo do que a margarina, certo? Mas tem algumas pessoas que preferem as margarinas, tem aquelas outras margarinas que já são recomendadas, porque elas são feitas de uma outra maneira e tudo. Margarina daí. Vou entrar no mérito dessa questão agora, tá? Podemos passar, gente? Yeah. Agora vamos para os nutrientes construtores ou plásticos, que são as proteínas, lá na página 136. As proteínas, gente, elas compõem 10% do nosso organismo. Elas são formadas por pequenas moléculas chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligar e formar as proteínas, que são moléculas grandes, certo? A unidade menor de uma proteína são chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se ligar um no outro por ligações químicas chamadas ligações peptídicas, e eles se ligam para formar uma proteína. O nosso corpo, ele é formado todo de proteína. Nós temos a proteína melanina, que vai dar a coloração para o corpo, a proteína queratina, que vai ajudar na estrutura do cabelo, das unhas. Nós temos enzimas, que são proteínas, como a lactase, por exemplo. Nós temos anticorpos, que também são proteínas. Então, as proteínas, elas são importantíssimas na composição orgânica, né, do nosso corpo. Certo, Gabriel Henrique? Então, cada proteína, gente, ela vai ter um número e uma sequência específica de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos na natureza, sendo que desses 20 tipos, nós temos os aminoácidos que a gente chama de essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles que a gente não pode produzir no nosso corpo, a gente precisa ingerir através da nossa alimentação. Esses aminoácidos essenciais, tem nomes, não se assustem com esses nomes, né? Então, a fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina e valina. Todos esses são aminoácidos que a gente não consegue produzir naturalmente. A gente precisa se alimentar de alimentos à base de proteínas para a gente adquirir esses aminoácidos no nosso corpo, para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento, certo? Deu para entender, gente, por que eles são chamados de essenciais?
porque eles não são produzidos no nosso corpo. A gente precisa ingerir alimentos à base de proteínas para adquirir esses aminoácidos, e cada um deles vai ter uma função dentro do nosso organismo. Gente, alimentos ricos em proteínas: carne, ovos, leite, certo? Peixes, frango, carnes brancas, carne vermelha, ovos e leite. E também os de origem vegetal, os grãos em geral, por exemplo, ervilha, lentilha, grão de bico, as castanhas em geral, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim. Nós temos outros alimentos, outros vegetais ricos em proteínas, o espinafre, o brócolis, certo? Temos outros grãos, chia, linhaça e outros, né? Alimentos ricos em proteínas. O feijão também é rico em proteína, né? Nós temos essas proteínas vegetais. Nós sabemos que existem pessoas que têm uma dieta restritiva, os vegetarianos, eles consomem as suas proteínas consomem suas... Tchau, Vinícius. Eles consomem suas proteínas a partir dessas proteínas vegetais, certo? Ok? Deu para entender isso, galera? Vamos continuar. Agora vamos para as funções das proteínas. É importantíssimo vocês entenderem, compreenderem tudo isso. A função estrutural, elas vão ajudar na forma da célula, fornece proteção, resistência. Também elas ajudam na composição dos tendões e ligamentos, como o colágeno, né, que é uma proteína que está nos tendões e ligamentos da gente, do nosso corpo, a queratina dos pelos, unhas e penas, então tem essa função estrutural. A função de transporte, nós temos a proteína hemoglobina, a gente já falou ainda há pouco sobre ela, que o ferro está ligado à hemoglobina, lembram? A hemoglobina é uma proteína que ajuda no transporte do gás oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então, a proteína também tem função de transporte. Ela também tem função de defesa, porque ela ajuda na formação dos nossos anticorpos. Ainda há pouco eu falei, nós temos 10% do nosso corpo é formado totalmente de proteína. Ela forma os nossos anticorpos, né? Nós temos proteínas específicas que são anticorpos e funcionam na defesa do nosso corpo, protegendo o nosso corpo. Agora, nessa época de pandemia, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer nosso sistema de defesa, não é isso? E aí, nós temos essas proteínas específicas que são chamadas imunoglobulinas. As proteínas também são enzimas, elas são hormônios, né? Muitas proteínas estão na forma de hormônios, como a insulina, o glucagon, que são hormônios que ajudam no controle do metabolismo dos carboidratos, controle do açúcar no sangue, popularmente, como a gente fala. E tem proteínas que são enzimas, como eu havia falado para vocês, são proteínas que aceleram as reações químicas das células, elas ajudam a digerir determinados tipos de nutrientes dentro do nosso corpo, como a lactase, que quebra a lactose, a amilase, que vai quebrar o amido quando a gente consome pão, por exemplo, vai quebrar esse pão em partes menores, né, para que as nossas células consigam absorver. A pepsina, que é outra enzima, que vai digerir proteínas, por exemplo, né? A lipase vem lembra lipídios, que vai digerir os lipídios dentro do nosso corpo. Então, essas enzimas, elas têm essa função de ajudar o nosso corpo na digestão, né, na quebra dessas moléculas grandes que não poderia entrar nas nossas células, mas graças às enzimas nós conseguimos ingerir, conseguimos absorver esses nutrientes. Tipo, como eu dei o exemplo da lactase, que é uma enzima que quebra quem? A lactose do leite. Se a gente não tem essa enzima, o nosso corpo não tem como sozinho quebrar essa lactose em partes menores. Ele faz isso com a ajuda da lactase. Se não tem a lactase, aí a gente vai desenvolver o quê? A intolerância à lactose. Vocês estão conseguindo compreender isso, gente? Sim, tia. Então, E vocês estão percebendo aí
que as proteínas, elas têm diversas funções no nosso corpo, né? Estrutural, de transporte, de defesa, reguladora, catalisadora. E não só as proteínas, a gente não reconhece somente a proteína, a queratina do cabelo, das unhas, o colágeno que está nos tendões e ligamentos, a proteína que forma a nossa massa muscular. Não, existem proteínas que a gente nem conhecia, como a hemoglobina, que é uma proteína, as imunoglobulinas, que são os anticorpos, que são proteínas, os hormônios insulina e glucagon, que também são proteínas, as enzimas, que também são proteínas. Então, cada uma delas tem uma função específica dentro do nosso corpo. Daí, gente, a importância de uma alimentação balanceada.